Pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho aí nessa semaninha que a gente teve, né, de recesso. E vamos voltar aqui às nossas aulas, então vamos alternar entre videoaula, aula gravada um pouquinho, tá? O que vai ser falado no tema de hoje? Nós vamos começar a frente 2 da apostila, tá? A gente viu a frente 1 com calma, foi a parte térmica, e agora nós vamos começar a frente 2. Tá tudo sob controle, não se preocupem com atrasos nem nada disso, porque é isso aí, tá, gente? Tá tudo planejado já, programado, e eu aproveitei esse tempo de recesso pra conseguir colocar um pouco em dia o conteúdo aqui de vocês, deixar preparado o conteúdinho, tá? Bom, então, hoje nós vamos retornar à parte óptica. Então, relembrando a parte óptica, lá no fim da apostila 1, a gente tinha parado em refração, tá? E por que a refração é um fenômeno importante quando a gente trata de dióptro? Porque refração seria a mudança da velocidade da luz quando ela passa de um meio para o outro, em que um meio é diferente do outro, tá? Mas quais condições a gente precisa ter para que aconteça isso? Primeiro, que esses meios têm que ser transparentes à passagem da luz. E a segunda característica é que, no caso de um dióptro, o plano que separa um meio do outro, ele também tem que ser transparente para a passagem da luz, tá? Então, imagina o seguinte, quando a gente fala aqui no dióptro, tá? Você já deve ter visto esse fenômeno acontecer. Quando você coloca um lápis, uma caneta, dentro de um copo com água, você observa que a imagem que você está vendo, ela é diferente do objeto real, tá? É como se você tivesse cortado essa caneta e deslocado o pedaço para cá, tá? Mesma coisa está acontecendo aqui com esse lápis que foi colocado aqui nesse copo com água. A imagem que você tá vendo, na real, ela não tá continuando, né, o objeto. Agora, vamos pensar o porquê que isso acontece, tá? Bom, se você imaginar um sistema ar-água, vou até mudar aqui o desenho, tá? Eu quero colocar aqui no comecinho do módulo 17, tá? Você tem aqui, ó, esse esquema. Então, na verdade, a luz, ela tá saindo do objeto e tá chegando aos seus olhos. Imagina no caso do índio, do observador. O peixe, nesse sistema aqui, é um objeto. Então, o índio, ele tá aqui no ar, o peixe está debaixo da água, tá? E aí, entre o ar e a água, a superfície da água, ela funciona como um dióptro. Ela funciona como um meio, né? Um meio plano, que separa aqui o ar da água, tá? Então, a luz, ela tá saindo do peixe e chegando aos olhos do observador. Porém, os raios refletidos, que é o que vão formar a imagem, a continuação desses raios refletidos aqui, que forma a imagem, ela tá em um espaço diferente, no caso ele tá vendo um pouco mais acima do que, de fato, onde o objeto está, tá? Então, por que isso acontece? Porque quando um objeto refrata, tá? Ele muda de velocidade. A velocidade de um meio para o outro é diferente, tá? Então, qual que é a ideia do índio quando ele vai pescar? Ele nunca vai mirar a flecha dele onde ele tá vendo a imagem. Por quê? A imagem é uma imagem aparente, não é exatamente onde o peixe tá? O peixe, ela tá um pouco abaixo. O que causa essa mudança, né, essa distância,
entre o objeto e sua imagem é a refração do meio, tá? No caso aqui do ar para a água. A luz, ela tem uma velocidade muito maior de propagação no ar do que na água. Portanto, o ar é muito menos refringente do que a água. A refringência, você tem que relembrar, tá? E interpretar a refringência como a dificuldade que a luz encontra para atravessar determinado meio. Portanto, a água é mais refringente do que o ar. A luz na água, ela encontra mais dificuldade para atravessar do que no ar. O que, de fato, a gente pode observar que quando a gente tem um raio refratado, e esse raio refratado, ele encontra aqui um meio no qual ele é mais refringente, esse raio refratado, ele sempre aproxima-se da normal, tá? Mas o que os nossos olhos enxergam é a imagem, e a imagem formada pelos prolongamentos, ela é retilínea, tá? O objeto, ele não está, de fato, retilíneo, a imagem sim, tá? Porque a imagem é aparente, ela é formada pelos prolongamentos. Então, eu vou chamar de P a distância em que o objeto está da superfície. E eu vou chamar de P' a distância que a imagem está da superfície, tá? N vai ser o índice de refração do meio onde está o objeto. Objeto e imagem sempre compartilham o mesmo meio, tá? E N' é o outro meio, ou seja, se N é o meio onde está o objeto, N' é o meio onde está o observador, é o outro meio, tá? Então, você tira como conclusão esse ensinamento aqui, ó. No dióptro plano, o objeto e imagem ficam sempre do mesmo lado em relação à superfície e tem naturezas opostas. No caso, o objeto é sempre real e a imagem é virtual, porque é formada pelos prolongamentos. Agora, a expressão que a gente tem para trabalhar com dióptro é essa expressão aqui, ó. N sobre P é igual a N' sobre P', tá? É simples. N sobre P, N' sobre P', ok? Onde N é o meio onde está o objeto é que está emitindo a luz que está chegando aos olhos do observador. N' é o meio onde está o observador. Portanto, se N é onde está o objeto, N' é o outro meio. P é a distância do objeto até a superfície e P' é a distância da imagem até a superfície. Como que chegou-se, né, nessa expressão aqui? Então, demonstração aqui só para vocês entenderem. A lei de Snell-Descartes, ela sempre diz que eu vou multiplicar o índice de refração pelo seno do ângulo de incidência. E isso é igual ao índice de refração do outro meio, no caso ali N1 ou N2, N', tá? Vezes o seno do ângulo do raio refratado. Lembra-se que para a gente ver incidência e refração, a gente precisa traçar a nossa reta normal. E o que é a normal? A normal é uma perpendicular ao plano no caso aqui, que está separando os dois dióptros, tá? Isso daqui é a lei de Snell-Descartes, que tá lá no finalzinho da apostila 1, tá? Na verdade, se eu chamar de incidência, eu posso observar que entre P, né, que seria essa altura do objeto até a superfície, e a essa distância do objeto até a normal eu chamar de x, eu posso falar que este seno, na verdade, o que é um seno? É um cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, eu posso chamar de x sobre P, ok? Se eu quiser calcular o seno desse ângulo aqui. E, do outro lado, onde eu tenho o R, na verdade, eu tô trabalhando aqui, ó. Quem que é o raio refratado aqui, ó? Como que eu posso interpretar
o prolongamento? Vai ser a mesma distância x, só que agora, vai ser a mesma distância x, só que agora com pelinha. A minha referência mudou aqui, é a distância pelinha até a superfície, tá? Então, na verdade, eu posso substituir o seno de R. Quem que é seno? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Mas tem um detalhe importantíssimo que faltou eu falar para vocês. Na verdade, né, o x sobre p, ele tá dando aqui, ó, em relação ao ângulo I, ele tá dando o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí você pode falar para mim, nossa, mas cateto oposto pelo cateto adjacente não é seno, é tangente. E você tá certo. Só que quando nós temos seno de ângulos muito, muito pequenos, a gente pode aproximar o seno da tangente, tá? É válida a expressão no qual eu tenho seno igual a tangente para ângulos pequenos, variações pequenas. Portanto, o x sobre p, na real, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. É uma tangente, mas a relação é válida, tá? Por conta disso, para ângulos pequenos, a relação é válida, ok? Fazendo o mesmo raciocínio agora, tá? Para o caso do x, então, eu teria a altura aqui da imagem até a superfície. Para essa distância x, eu teria o cateto oposto pelo cateto adjacente, que no caso seria x sobre pelinha. Seno de x de um lado com seno do x do outro lado, eu consigo cancelar. E aí, o que sobra para mim? Eu multipliquei em cruz, tá? N vezes P' vai ser igual a N' vezes o P. Mudando aqui de lado, né? Fazendo a troca aqui. N sobre P é igual a N' sobre P'. Óbvio que você não vai ter que ficar decorando isso, tá? Você vai usar a equação, a expressão pronta. O porquê da minha demonstração? Para você entender, tá? Da onde que vem aqui essa relação de igualdade, tá bom? Então, não se esqueça que eu posso aproximar o seno da tangente quando eu tenho ângulos pequenos. Então, na próxima aula, eu vou resolver aí uns exemplos com vocês.